Bem, eu começaria dizendo para vocês, eu tenho uma série de discordâncias da professora Bernadette, mas vamos deixar isso mais adiante. Eu queria começar enfatizando uma grande diferença que eu vejo hoje em dia no conflito árabe-israelense de uns tempos para cá, e que, na minha opinião, ele se tornou muito mais, talvez, árabe-israelense para se tornar o conflito árabe-islâmico-israelense. Como assim? Vocês poderiam indagar. Vamos analisar o que está acontecendo hoje em dia no Oriente Médio, países que não tinham posições que tem hoje, pelo menos, vamos dar um corte, 10 anos atrás. O Irã. O Irã, hoje em dia, tem claramente um presidente que diz que o Estado de Israel precisa ser destruído. A entidade sionista, como é usado no linguajar, precisa ser destruída, ou seja, para se jogar uma bomba atômica e acabar com Israel. E eu fico impressionado, porque se você pegar a população de Israel, vamos arredondar para 8 milhões de habitantes, mais ou menos 1.500.000 são árabes predominantes muçulmanos. Então, o Irã está querendo matar, não apenas judeus, mas 1,5 milhão de muçulmanos. E os próprios muçulmanos árabes não veem nenhum problema em relação a isso. A não ser que invente uma bomba atômica, que ela consiga separar. Essa aqui é a bomba mata só judeu, e essa bomba mantém vivo os árabes islâmicos, ainda não conseguiram inventar. Então, o Irã é algo novo. Você pega a Turquia. A Turquia, há um tempo atrás, era um grande aliado do Estado de Israel. Eu falo Irã e Turquia porque são dois países que não são árabes. Não são árabes, são países islâmicos. E agora, com a assunção do Erdogan, que está interessado em puxar a Turquia para o eixo mais do Oriente do que do Ocidente, o que você viu foi uma política do Erdogan de apoiar o episódio que ficou conhecido como a Flotilha da Paz, obviamente que isso entre aspas, e nós podemos falar com mais detalhes sobre isso se for do interesse de vocês. Se a gente for para o lado sul, nós temos o Hezbollah, que começou como uma pequena milícia muçulmana, islâmica, e aqui eu estou falando, quando eu falar islâmica e muçulmana, eu estou falando do fundamentalismo islâmico, para fazer uma diferenciação de islamismo e de fundamentalismo. Então, estou usando islâmico porque é um nome mais curto. Então, o Hezbollah começou com uma pequena milícia que nasceu numa das guerras de Israel com o Líbano, e hoje em dia se tornou um partido político dentro do Líbano e praticamente tomou o poder hoje em dia no Líbano. Depois você tem em Gaza o Hamas, que é um movimento que significa movimento da resistência islâmica e não palestina. Então, em primeiro lugar vem o islamismo, em segundo vem a questão palestina. Tanto é que o Hamas briga. Quando eu falo briga, eu digo guerra civil. Depois das eleições que houve em 2006, 2007 em Gaza, em que o Hamas saiu vencedor, houve uma disputa fratricida em que mais ou menos 600 palestinos da organização Fatah, que é uma organização menos islâmica e mais nacional do que o Hamas, foi simplesmente morta, assassinada nessa disputa com o Hamas. E a carta do Hamas, que vocês podem encontrar aqui nesse livro, ela diz claramente que a questão, se você for no artigo 1º, ela diz que o programa do Hamas é um programa do Islã. O artigo 1º, novamente, ele diz que esse movimento se esforça para levar a bandeira de Alá sobre cada centímetro da Palestina. Então, na Palestina não há lugar nem para judeus, nem para cristãos, nem para árabes que sejam cristãos. Qualquer tentativa, está aqui escrito em um dos artigos dele, se não me engano, o 17, ou o 11º, qualquer tentativa de se fazer um acordo de paz com Israel deve ser denunciado. Por quê? Se você faz um acordo com Israel, você está reconhecendo a existência do Estado de Israel. Se você está reconhecendo o Estado de Israel, significa que aquele território não vai ser de Alá. Então, não há solução de convivência. O jogo é de soma zero. Ou eu ou você. Vocês devem ter visto agora, pelo Wikileaks,
quando a Al Jazeera ela vazou informações sobre possíveis acordos que a liderança do Fatah estava fazendo com o governo, fez com o governo Olmert, e que o Hamas imediatamente começou a dizer que a liderança do Fatah era uma liderança traidora porque estava negociando com Israel, aceitando a existência do Estado de Israel, quando pelo acordo não há espaço para essa negociação, porque aquela terra toda da Palestina é Waqf, ou seja, é uma terra sagrada, e só quem pode habitar soberanamente esse território são os islâmicos, que podem ser palestinos ou não. Então, há esse novo componente islâmico que está entrando na equação do Oriente Médio que não existia um tempo atrás. Tanto é que agora nós estamos tendo esse problema no Egito, e a grande pergunta que se faz, pelo menos do ponto de vista israelense, é quem é que irá substituir, se for o caso, o Mubarak. Não há nenhum problema, sob o ponto de vista israelense, que um governo democrata assuma o poder no Egito. Pelo contrário, é muito melhor. Há estudos que mostram que governos democráticos eles mantêm com mais frequência compromissos assumidos por governantes anteriores. Mas o receio de Israel é que quem tome o poder no Egito seja exatamente a Irmandade Muçulmana, que, se isso vier a acontecer, será a substituição de uma ditadura secular por uma ditadura teocrática. E o Hamas, ele é uma costela da Irmandade Muçulmana. Então, nós teremos um problema seríssimo, a mais, sob o ponto de vista dessa questão islâmica, que está entrando com toda a força, obviamente se eu estiver correto na minha análise, na questão do Oriente Médio. Você não tem a questão religiosa com a Síria, no momento. O problema, o contencioso de Israel com a Síria é meramente territorial, as colônias de Golã, nem com a Jordânia, que fez a paz com Israel em 1994, e por isso mesmo seus governantes também são considerados traidores pelos irmãos muçulmanos e estão na lista de possíveis líderes a serem, de alguma maneira, tirados de cena. Então, eu começaria dizendo que a questão do Oriente Médio, se não foi resolvida até agora, porque ela é muito complexa, ela se tornou ainda mais difícil, na minha visão, de ser resolvida, dado a entrada da questão religiosa, que está se tornando algo central na resolução. E você discutir questão religiosa é difícil, porque são conceitos bastante subjetivos. Eu ficaria por aqui e depois eu farei mais algumas outras considerações. Muito obrigado.